As mensagens proibidas da Cabocla Jurema, que queimam a alma e transformam sua vida. Você já sentiu que algo dentro de você está prestes a despertar, como uma semente esquecida que começa a romper a terra, mesmo sem ninguém perceber? Já teve a sensação de que uma força antiga e silenciosa te observa da mata, esperando o momento certo para falar contigo, não com palavras comuns, mas com verdades que ardem, que rasgam véus, que queimam a alma como fogo sagrado? Hoje, você não está aqui por acaso. As mensagens da Cabocla Jurema não são para qualquer um. Elas não se revelam a quem apenas assiste, mas a quem sente. Não se entregam a quem só busca respostas rápidas, mas àqueles que estão dispostos a mergulhar fundo na própria sombra, na própria história, nos próprios medos. Porque o que você está prestes a ouvir pode, sim, pode, transformar sua vida. E quando falo em transformação, não falo de promessas vazias, mas de algo mais antigo do que você, mais forte do que qualquer dor e mais verdadeiro do que todas as mentiras que já contaram sobre quem você é. As palavras que vêm da mata não seguem o tempo dos homens. Elas esperam que a alma esteja pronta, e se você está aqui agora, talvez a sua esteja. A Cabocla Jurema não fala alto, mas quando fala, cala tudo ao redor. É como um vento que atravessa o peito, uma memória que você nunca viveu, mas reconhece, um chamado que não vem de fora, mas de dentro. E ela não vem para te agradar, ela vem para te libertar, porque há coisas dentro de você que precisam ser queimadas, culpas que não te pertencem, medos que não são teus, histórias que você carregou como cruz, quando na verdade eram só cascas velhas, prontas para cair. Hoje, neste vídeo, você vai conhecer mensagens que foram ocultadas, silenciadas, esquecidas de propósito. Não porque são perigosas, mas porque são poderosas, porque trazem luz a cantos da alma que muita gente prefere manter escuros. Mas você chegou até aqui. E isso já diz muito sobre o seu caminho. Não importa se você é iniciado, curioso, descrente ou devoto. O que importa é o que você sente enquanto escuta. Porque quem ouve essas palavras com o coração aberto nunca mais volta a ser o mesmo. E essa é a verdadeira iniciação. Agora, respira fundo, silencia por dentro e escuta com os ouvidos da alma. A mata vai falar. E quando ela fala, é impossível fingir que não ouviu. Quem é Cabocla Jurema? A entidade, o mito, o espírito da cura e da força. Cabocla Jurema não é só uma entidade de Umbanda. Ela é um mistério vivo, um elo entre mundos, uma força ancestral que atravessa o tempo, a mata, os corpos e as consciências. Tentar explicar quem é Jurema com palavras humanas é como tentar engarrafar o vento. Se você não sente, não entende. Mas se sente, então você já sabe. Para muitos, ela é a Senhora da Jurema Sagrada, ligação direta com os encantados, com os caboclos e caboclas de pena, com o povo do Catimbó. Seu nome ressoa nos altares como um sopro de vida que renasce, como raiz que se espalha sobre a terra, como arco e flecha invisível que acerta o espírito, não para ferir, mas para acordar. Ela vem da floresta, mas também do corpo, do sagrado, mas também do instinto, da luta, mas também do acolhimento. Uma mãe que fere para curar, uma feiticeira que cura para libertar. Dizem que sua origem remonta à sabedoria dos povos indígenas e aos rituais de encantaria da Jurema. Ela é ponte entre o visível e o invisível. Carrega a força do mato, dos ventos, da erva, do canto e do silêncio. Seu templo é o coração de quem escuta com reverência. Seu altar é cada espaço onde a verdade se impõe, mesmo quando dói. Cabocla Jurema chega com pés descalços e olhos firmes, com palavras que cortam como faca de folha, mas que depois cicatrizam com um toque de orvalho. Ela não é uma entidade qualquer. Ela é uma linha de força, uma escola viva de sabedoria espiritual.
Quem se aproxima dela com humildade, aprende. Quem se aproxima com vaidade, cai. Porque com ela não há meio termo. Ou se é verdadeiro, ou se é desnudado. E por isso, suas mensagens são chamadas de proibidas. Porque elas não se encaixam no que o ego quer ouvir. Porque elas não sustentam máscaras. Porque elas falam direto ao espírito. Suas palavras não são de consolo superficial, são de cura profunda. São verdades que só os preparados conseguem segurar. Na Umbanda, ela atua com firmeza e doçura. Recebida em terreiro, ela dança com o corpo, mas trabalha com a alma. Ela aponta, indica, revela. Ela fala de escolhas, de caminhos, de força interna. Fala sobre ancestralidade, sobre reconexão com a natureza, com o sagrado que existe em tudo, inclusive em você. O que pouca gente entende é que Cabocla Jurema não está apenas em um médium, em um ritual ou em um altar. Ela está onde há verdade, onde há busca, onde há silêncio interior para escutar o que não se escuta com os ouvidos. Está nas ervas que você ignora, no sonho que você esquece, no arrepio que você sente e não sabe explicar. Ela é guia, mas não carrega ninguém no colo. Ela caminha ao lado, mostra o caminho, te entrega as ferramentas, mas é você quem tem que escolher andar. Essa é sua força. Ela nos obriga a crescer, a sair da ilusão, a enfrentar a própria sombra para, enfim, acender a própria luz. E aqui começa o verdadeiro mergulho. No próximo capítulo, vamos atravessar as camadas do silêncio e tocar nas mensagens que poucos ousam revelar. As mensagens proibidas da Cabocla Jurema, aquelas que queimam ilusões, rasgam verdades e transformam para sempre quem as escuta com o coração aberto. Revelações ocultas que queimam e libertam. Nem toda mensagem que vem da espiritualidade é doce. Nem toda verdade chega embalada em conforto. Algumas são brasas, outras relâmpagos. E há aquelas que são como o próprio fogo da mata. Chegam queimando, para depois renovar o chão, para abrir espaço onde antes só havia mato seco de ilusões. As mensagens da Cabocla Jurema são assim. Elas não foram feitas para agradar. Foram feitas para curar, mas só cura quem aceita ser transformado. E transformação, na linguagem dela, não é decoração de alma, é demolição, é derrubar as estruturas que você construiu ao redor da sua dor e chamou de identidade. É tirar as máscaras que você usou tanto tempo que já acreditava serem seu próprio rosto. Por isso elas são chamadas de proibidas, não por ela, mas pelos homens, porque essas mensagens não cabem nos templos do medo, do moralismo, da aparência. Elas não sustentam os discursos espirituais domesticados. Elas vêm da mata, da terra crua, do sangue que pulsa e clama por verdade. São mensagens que só alcançam quem está pronto para deixar de ser quem finge ser. Você quer escutar uma dessas mensagens agora? A alma que se esconde da dor, se esconde da vida. E quem vive fugindo da própria sombra, nunca vai conhecer a própria luz. Essa é uma das primeiras que a Cabocla Jurema revela. E quando ela fala, não é poesia, é diagnóstico espiritual. Ela aponta o quanto você tem fugido de você mesmo, o quanto você se esconde atrás de justificativas, crenças prontas, frases feitas. O quanto você diz, eu sou assim, quando na verdade só está repetindo uma história que alguém escreveu para você. Outra mensagem que arde, mas liberta. O medo que você carrega não é seu. Foi herdado, foi ensinado, mas pode ser desaprendido. Quantas decisões você tomou pelo medo? Quantas vezes se calou para não desagradar? Quantas vezes deixou de seguir sua intuição porque o medo da rejeição era maior que o amor próprio? A Cabocla Jurema revela, esse medo não é seu.
É um medo ancestral, um medo sistematizado, domesticado em você. E ela não vem para te fazer corajoso, vem para te fazer verdadeiro, porque a verdade, quando aceita, anula o medo. E a terceira mensagem, talvez a mais proibida de todas, é simples e brutal. A culpa é uma prisão que você sustenta porque tem medo de ser livre. Quantas culpas você carrega? Culpa por não ser quem esperavam, por não corresponder à imagem que criaram, por falhar, por dizer não, por mudar de caminho. A culpa é um vício espiritual, uma armadilha emocional. E Jurema, com sua voz firme, destrói essa prisão. Mas só se você estiver disposto a soltar as chaves. Essas mensagens não são para decorar o altar, são para desorganizar o que estava estagnado. São códigos vivos que ativam algo dentro de você. Por isso, quem ouve uma mensagem de Jurema e tenta ignorar, sente a alma inquieta. Algo pulsa, algo queima. E essa queima é o sinal de que a transformação começou. Em muitos terreiros, médiuns relatam sentir como se fossem atravessados por um raio quando ela se manifesta. Não é dor, é verdade. E a verdade dói apenas para quem viveu demais na mentira. No próximo capítulo, vamos revelar os sinais mais sutis e muitas vezes ignorados de que Cabocla Jurema está tentando falar com você. Sonhos, coincidências, intuições, repetições. Porque ela fala, sempre, mas nem todos escutam. Quando Cabocla Jurema está falando com você, muita gente espera ouvir a espiritualidade com os ouvidos do corpo, mas as entidades verdadeiras falam com a alma. E a alma não escuta com palavras, escuta com sensação, com repetição, com silêncio que pesa, com vento que arrepia, com sonho que volta. A Cabocla Jurema não precisa gritar para ser ouvida. Ela se insinua, ela marca presença no campo energético muito antes de se manifestar em um terreiro. E quase sempre, ela fala antes mesmo de você saber quem ela é. Porque Jurema fala com quem está pronto, mesmo que a mente ainda não entenda. Você já acordou com um sentimento forte, como se tivesse recebido um recado durante a noite? Já sonhou com mata, com flechas, com olhos femininos que te observavam com firmeza e doçura ao mesmo tempo? Já teve a sensação de estar sendo guiado por alguém invisível que te protege sem que você peça? Esses são alguns dos primeiros sinais. São toques sutis no seu campo espiritual. São sementes lançadas para ver se você está pronto para regar. Outro sinal forte é a repetição de símbolos. A natureza começa a te chamar de um jeito diferente. Ervas, árvores, pedras, pássaros começam a te seguir. Você começa a notar penas no caminho, flechas em imagens aleatórias, nomes indígenas aparecendo com frequência. Não é coincidência. É comunicação, é o invisível tentando ser visto. A intuição também se intensifica. Você começa a perceber quando alguém mente, quando uma situação te puxa para longe de si mesmo, quando algo está fora do seu eixo espiritual. E junto com isso, vem uma necessidade urgente de limpar, de desapegar, de voltar para algo que você nem sabe nomear, mas que sente ser seu. E há os chamados físicos. Há aqueles momentos em que seu corpo fala, uma tontura inexplicável durante uma conversa importante, um arrepio sem vento, uma emoção que brota do nada, como se o peito estivesse sendo invadido por uma memória que não é sua. Isso é campo espiritual se manifestando. Isso é o corpo respondendo à presença da entidade. Cabocla Jurema também se manifesta através de sincronicidades. Pessoas começam a falar sobre ela do nada. Um vídeo aparece com o nome dela. Uma música, uma frase, um cheiro de erva. Tudo começa a convergir. E você sente que algo está se alinhando, mesmo sem entender com a razão. Mas talvez o sinal mais forte de todos seja o desconforto. Sim, o desconforto. Porque quando Jurema entra na sua vida, ela começa a empurrar o que está fora do lugar.
Relacionamentos começam a se desalinhar, máscaras começam a cair, mentiras internas se tornam insustentáveis. A alma começa a gritar por mudança, e nesse grito ela te puxa para perto. Quando esses sinais aparecem, não se trata de achar bonito, se trata de escutar com humildade, de observar sem forçar, de se preparar, porque o contato verdadeiro com uma entidade de força exige verdade interior. E se você sentir que é ela, respeite, escute, pergunte em silêncio o que ela quer te mostrar. A resposta vem, sempre vem, mas nunca da forma que você espera. No próximo capítulo, vamos atravessar essa ponte entre sinal e ação. Porque não adianta receber a mensagem e não fazer nada com ela. É hora de saber como se conectar verdadeiramente com a Cabocla Jurema através de um ritual simples, respeitoso, mas profundo. E, acima de tudo, como abrir o coração para que a transformação não fique só na promessa, mas se torne realidade. Como ouvir de verdade a Cabocla Jurema. Receber um chamado é uma honra espiritual, mas responder a ele é um compromisso profundo. Quando os sinais da Cabocla Jurema começam a bater à sua porta, seja em sonhos, intuições, emoções ou acontecimentos estranhos que não têm explicação racional, é porque sua alma está sendo chamada para abrir um novo caminho. E nesse ponto, não basta só escutar. É preciso agir. Conectar-se com a Cabocla Jurema não exige que você esteja em um terreiro, não exige iniciação formal, nem cerimônia pública. Exige entrega, silêncio, verdade e, principalmente, presença. Ela se manifesta onde há respeito, onde há intenção pura, onde há espaço limpo para o sagrado se expressar. Se você deseja escutar sua voz com clareza, comece preparando o corpo e o ambiente como se fosse receber uma visita ancestral. Porque é exatamente isso que vai acontecer. Primeiro, encontre um lugar tranquilo, de preferência próximo à natureza, ou onde você possa sentir o contato com os elementos. A terra, o vento, uma planta viva, uma janela aberta para o céu. Acenda uma vela branca ou verde. Se tiver, utilize um incenso ou defumador de ervas que conectam com a linha dos caboclos. Alecrim, arruda, guiné, folha de pitanga ou folha de jurema. Não é a quantidade de elementos que importa, mas a intenção com que você os utiliza. Feche os olhos, respire profundamente, 3 vezes. Sinta a terra sob seus pés, mesmo que esteja em um apartamento. Sinta que você faz parte da floresta espiritual, mesmo em meio ao concreto. Jurema não se manifesta no espaço externo apenas. Ela se manifesta dentro. Você é o templo. Em silêncio ou com um ponto cantado simples que evoque os caboclos, entregue-se. Você pode dizer algo como: Cabocla Jurema, se for da vontade do alto e se minha alma estiver pronta, me mostra o que preciso ver, que eu escute o que minha mente não entende e que eu aceite o que meu espírito já sabe. Que suas palavras queimem o que não serve mais em mim e deixem florescer o que está escondido sob a dor. Fique em silêncio. Não espere uma voz, espere uma sensação, um arrepio, uma lembrança que brota, uma clareza que chega. Talvez uma emoção surja do nada. Chore se precisar. Respire fundo se algo pesar. É assim que ela se manifesta, sutil, firme, real. Anote o que vier. Às vezes, as mensagens vêm em forma de imagens, palavras isoladas, símbolos. Às vezes, vem só uma certeza inexplicável de que algo mudou. E mudou mesmo. Porque no plano espiritual, a verdade age primeiro no invisível. Só depois, com o tempo, se revela na matéria. Repita esse ritual sempre que sentir o chamado. E não busque respostas imediatas. Jurema não responde ao tempo do ego, ela responde ao tempo da alma. E a alma tem seu próprio calendário de revelações. Mas saiba, ao abrir essa porta você não volta mais ao que era.
porque quem escuta de verdade a cabocla Jurema se despede das mentiras, dos medos, das culpas herdadas e começa a andar com o passo firme de quem se reconectou com sua origem, com sua missão, com sua ancestralidade. No próximo capítulo, você verá com seus próprios olhos como essas mensagens e rituais transformaram vidas. Histórias reais de pessoas comuns que, ao escutarem o que parecia proibido, encontraram libertação, propósito e reconexão profunda com o sagrado. Porque palavras mudam, mas exemplos vivos marcam para sempre. Vidas queimadas e renascidas pela voz de Jurema. Não há teoria que supere o impacto de um testemunho verdadeiro. Palavras podem ensinar, mas vivências transformam. Quando alguém toca a força da cabocla Jurema de verdade, a mudança não é um conceito bonito, é uma ruptura, é uma reviravolta, é um antes e depois que não cabe em discurso, mas se vê nos olhos, no corpo, na postura, na energia que emana. Mariana era uma mulher que carregava a culpa como quem carrega uma cruz. Filha de família rígida, religiosa, havia sido ensinada desde pequena que qualquer conexão espiritual, fora das doutrinas, era coisa do mal. Viveu anos negando sua sensibilidade, sua intuição, seus sonhos que insistiam em lhe mostrar a mata, as flechas, as águas. Até que um dia, ao ouvir um ponto cantado em um vídeo aleatório na internet, caiu em pranto. Não sabia explicar por quê. Só sabia que algo havia se quebrado por dentro. Naquela noite, sonhou com uma mulher de olhos profundos, pés descalços e braços abertos em uma clareira. Ela não falou nada, apenas a olhou com firmeza e acolhimento ao mesmo tempo. Quando acordou, sentiu a necessidade urgente de buscar quem era aquela figura. Chegou até o nome, Cabocla Jurema. E naquele momento, sua vida começou a mudar. Mariana abandonou uma carreira que não fazia mais sentido. Reatou laços com a natureza. Passou a frequentar uma casa de umbanda, sem culpa, sem medo. Mas o mais importante, ela finalmente se reconheceu como alguém espiritual. Não por uma religião, mas por sentir o chamado da própria alma. Hoje, ela diz que foi como se a Jurema tivesse quebrado as correntes da ancestralidade do medo que ela carregava. E a libertação foi interna, invisível, mas definitiva. Outro exemplo é o de Jonas, homem de 42 anos, que cresceu entre violência e abandono. Sempre descrente, sempre duro, sempre desconectado de qualquer expressão emocional. Até que um dia, acompanhando a companheira em um trabalho de umbanda, foi pego de surpresa por uma incorporação de cabocla Jurema. Ela olhou dentro dos olhos dele e disse: "Você protege os outros, mas quem protege você?" Aquilo desarmou Jonas. Pela primeira vez na vida, ele chorou sem vergonha. Sentiu algo dentro dele desabar. Não era fraqueza, era rendição. Era como se alguém tivesse colocado a mão em sua ferida mais antiga e, ao invés de julgá-lo, tivesse dito: "Eu vejo você inteiro, com sua dor e sua força." Depois disso, Jonas não virou médium, não virou guia, mas virou homem, um homem inteiro, que sabe chorar, que sabe pedir ajuda, que sabe amar sem medo. E isso, segundo ele, foi o verdadeiro milagre, porque a cura não foi espiritual apenas, foi humana. Essas histórias não são lendas, são experiências vividas por pessoas comuns que estavam cansadas de viver pela metade, que carregavam pesos demais, culpas demais, máscaras demais, e bastou uma mensagem, um olhar, um sonho, uma incorporação. Bastou que a cabocla Jurema falasse, e tudo mudou. É isso que a espiritualidade de verdade faz. Ela não te transforma em alguém especial. Ela te reconecta com quem você sempre foi. Ela tira o entulho e revela a essência. Ela te devolve para o teu próprio caminho. No próximo capítulo, vamos tocar num ponto que poucos têm coragem de abordar. O que acontece com quem ignora essas mensagens?
Quais são os riscos espirituais e emocionais de rejeitar aquilo que a alma implora para ouvir? Porque toda luz rejeitada gera sombra, e toda mensagem não ouvida cobra seu preço, mais cedo ou mais tarde. As consequências de ignorar a voz de Jurema. Nem toda dor vem de fora. Muitas vêm do que a gente se recusa a ver. E quando a cabocla Jurema fala, ela não está apenas entregando uma mensagem, ela está entregando uma chave, uma oportunidade rara de transformação. Ignorar isso não é apenas seguir a vida como se nada tivesse acontecido. É fechar uma porta que talvez só fosse aberta uma vez. A espiritualidade não força ninguém, ela convida. E quando você vira as costas para esse convite, algo dentro de você começa a se desalinhar. O corpo adoece, a mente se agita, a alma se fecha. Não é castigo. É consequência natural de negar a própria essência. Pessoas que foram tocadas por mensagens profundas, mas se recusaram a agir, a ouvir, a mudar, frequentemente relatam sensação de estagnação, como se tudo começasse a dar errado, sem explicação. As mesmas situações dolorosas se repetem, as mesmas relações frustrantes voltam, os mesmos padrões destrutivos se instalam como se fossem parte do destino, mas não são. São apenas ecos de um chamado ignorado. É como uma semente que foi jogada em terra fértil, mas não recebeu água. O potencial estava lá, mas a escolha de não cuidar gerou o nada, o vazio, o silêncio. E esse é o silêncio que mais dói, o da alma que sabia o caminho, mas foi calada pelo medo, pelo orgulho, pela ilusão do controle. A cabocla Jurema não pune, mas ela se retira. E quando ela se afasta, o mundo perde cor, a vida perde direção. O corpo caminha, mas o espírito fica. E viver assim é viver pela metade. É sobreviver em vez de existir. Há quem ignore por medo. E se for tudo imaginação? E se eu estiver enlouquecendo? E se as pessoas me julgarem? Mas a verdade é que o medo não é um sinal de que algo está errado. Às vezes, ele é só a resistência do ego ao que é maior, aquilo que exige entrega. E o que a Jurema pede não é que você acredite cegamente, ela pede que você sinta, que você prove, que você experimente. Outros ignoram por orgulho, por acharem que já sabem tudo, que não precisam de guia, de entidade, de espiritualidade. Mas orgulho é uma das formas mais sofisticadas de cegueira espiritual. E quando se recusa a orientação por arrogância, é o próprio espírito que se fecha para o aprendizado. E há ainda os que ignoram por trauma, porque foram machucados por religiões, porque confundem o sagrado com o fanatismo. E isso é compreensível, mas a Jurema não representa instituições. Ela representa a natureza viva, o espírito livre, a força que cura com a terra e com o olhar. Ela não quer sua submissão, quer sua verdade. Por isso, se você sentir que está fugindo desse chamado, seja por medo, dúvida ou dor, pare, respire, reflita. Pergunte a si mesmo: o que estou ganhando ao ignorar o que a vida insiste em me mostrar? Que parte de mim está se sabotando para continuar preso a algo que já não me serve? E se essa pergunta doer, ótimo. É sinal de que ela acertou o alvo. No próximo capítulo, vamos falar do que você pode fazer com tudo isso que está sentindo. Como transformar esse fogo em movimento. Como sair da escuta passiva e entrar em ação espiritual verdadeira. Porque ouvir é o primeiro passo, mas viver essa verdade é o que muda tudo. Integrando as mensagens na sua vida espiritual. Chega um momento em que escutar já não é suficiente. Quando a mensagem da cabocla Jurema chega e você sente que algo dentro de você começou a se mexer, não adianta guardar isso só no coração. A transformação espiritual acontece quando a alma se movimenta, quando o corpo acompanha, quando a vida responde. A espiritualidade que não vira atitude se torna só mais uma teoria bonita. E com Jurema, isso não cola.
Ela é ação, é movimento, é decisão. Se você sentiu que as mensagens dela tocaram algum ponto seu, seja por identificação, emoção ou inquietação, então é hora de colocar isso em prática. E não precisa de grandes rituais, nem de mudanças radicais da noite para o dia. O que você precisa é de coerência. O primeiro passo é assumir o que você sente. Não como dúvida, mas como reconhecimento. Dizer internamente: eu sinto esse chamado, eu reconheço essa presença, eu aceito essa verdade que me foi mostrada. Só isso já muda a sua vibração. Já abre portas internas que estavam fechadas há muito tempo. Depois vem o voto. Não um voto religioso, mas um compromisso com sua própria jornada. Você pode escrever, por exemplo, uma promessa pessoal. A partir de hoje, eu me comprometo a não ignorar minha intuição, a escutar minha alma, a respeitar a força que fala comigo pela natureza, pelos sonhos, pelos sinais. Esse simples ato de verbalizar o compromisso é como plantar uma semente no campo espiritual. É sinalizar ao mundo invisível que você está pronto, que você não está apenas curioso, mas engajado. E essa diferença é tudo. A seguir, integre práticas simples no seu cotidiano. Um banho de ervas às segundas-feiras. Um momento de silêncio na mata, uma vez por semana. A leitura de um ponto cantado com o coração. Acender uma vela em honra a Jurema. Tudo isso, se feito com verdade, fortalece o canal. Crie um caderno espiritual. Um lugar só seu, onde você anota sonhos, sensações, insights, palavras que vierem no meio da noite. A espiritualidade adora quem anota, porque quem escreve, grava. E quem grava, constrói caminho sólido com o sagrado. E mais importante que tudo, viva diferente. Respeite seus limites. Diga o que precisa ser dito. Saia de situações que te adoecem. Perdoe o que te prende. Olhe nos olhos de quem te fere com a firmeza de quem sabe que não está sozinho. Porque quem caminha com Jurema, caminha com o vento da floresta nas costas. E isso muda a forma como você pisa no mundo. Não espere perfeição. A espiritualidade verdadeira não quer que você se torne um ser iluminado sem defeitos. Ela quer que você se torne inteiro, humano, consciente, presente. E a cabocla Jurema é especialista nisso, em arrancar de dentro de você aquilo que o mundo tentou apagar, em te devolver para quem você realmente é. No próximo e último capítulo, vamos fechar esse ciclo com a força do silêncio e a sabedoria da floresta. Vamos selar tudo o que foi dito, ouvido, sentido e despertado com uma despedida que, na verdade, é um novo começo. O fim que é começo, o silêncio que ecoa. Toda jornada espiritual verdadeira não termina com respostas. Termina com mais presença, com uma escuta mais fina, com um olhar mais claro sobre tudo o que parecia nebuloso. Se você chegou até aqui, não foi apenas para escutar um conteúdo. Você foi guiado por algo maior, por uma força que opera muito além das palavras. Algo dentro de você foi tocado, e o que foi tocado começa agora a se transformar. Cabocla Jurema não se despede com discursos, ela se despede com silêncio, o mesmo silêncio que antecede a chuva na mata, a mesma pausa que vem antes de um raio tocar o chão. Ela vem, entrega o que precisa e parte, mas o que ela deixa permanece, e isso é o que importa. Se em algum momento deste vídeo você sentiu sua pele arrepiar, seu peito pesar, sua mente silenciar, então saiba, ela passou por você. Talvez não com palavras, mas com energia. Talvez não com promessas, mas com sinais. E agora você carrega essa chama. A chama que queima o que não serve, a chama que ilumina o que estava esquecido. Não pense que esse é um final. Com a espiritualidade nada acaba. Tudo gira, tudo retorna, tudo renasce com nova forma. O que você ouviu aqui vai continuar trabalhando dentro de você.
em sonhos, em coincidências, em encontros futuros. Porque Jurema não fala só quando você quer ouvir. Ela fala quando você precisa lembrar quem é. Antes de encerrar, se dê um instante de gratidão. Não à entidade apenas, mas a você. Por ter permanecido, por ter escutado, por ter se permitido sentir. Você foi mais longe do que muitos ousam ir. Porque o maior medo humano não é da dor, é da verdade. E agora que você a ouviu, o que vai fazer com ela? A floresta não te esquece, o vento não deixa de soprar. E a cabocla Jurema, uma vez tocando sua alma, deixa nela a marca do retorno. Sempre que você se perder, ela saberá onde te encontrar. Basta que você volte ao silêncio, à presença, ao fogo que arde por dentro quando a alma encontra seu caminho. Se você sentiu que esse conteúdo foi mais que um vídeo, mais uma vivência, compartilhe. Não para espalhar um nome, mas para despertar outras almas que, como a sua, estão prontas. Deixe seu comentário, conte o que sentiu, porque cada história ecoa na mata como um novo ponto sendo cantado. E lembre-se, a mensagem foi entregue, a semente foi plantada. Agora é com você.